A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, voltamos com mais um dia da campanha de 21 dias. Aprenda a depender de Deus. Hoje é o 11º dia, faltam 10 dias para a nossa campanha terminar. E eu sei que Deus está trabalhando, eu sei que Deus está se movendo, eu sei que Deus está falando poderosamente com você, que está aqui acompanhando a campanha com o intuito de se aproximar de Deus, com o intuito de refletir sobre Deus, não é verdade? Então, seja muito bem-vindo, continue até o final, Deus vai continuar falando com você. Deus vai continuar agindo na sua vida de maneira poderosa, porque Deus é bom, Deus é Pai, Deus é maravilhoso, amém? Então vamos lá, hoje o tema da nossa campanha é por que tanto sofrimento no mundo? Por que tanto sofrimento no mundo? Por que as pessoas sofrem tanto? Então, assim, tem vários motivos. Nós vamos citar aqui os 3 principais. Quais são os principais pontos? Primeiro, o pecado original de Adão e Eva. O pecado entrou no mundo. Então, o pecado fez separação entre o homem e Deus. A palavra do Senhor diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, o homem, se ele não se tornar filho de Deus, como criatura de Deus, ele está separado de Deus. A palavra do Senhor diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, é a consequência do pecado. Segundo ponto, o pecado deturpou, deformou a nossa identidade. Nós temos uma natureza caída. E o que acontece? Nós temos uma natureza deformada pela consequência do pecado. Quanto mais as pessoas alimentam a maldade e a sua natureza adâmica, a sua natureza pecaminosa, mais elas sofrem. Quanto mais as pessoas alimentam a sua natureza adâmica, a sua carne, mais elas sofrem. E o terceiro ponto é que parte do sofrimento do mundo também é responsabilidade da igreja de Jesus Cristo de Nazaré, porque teoricamente nós conhecemos o Deus do amor. Deus é amor. A palavra de Deus é uma carta de amor para a humanidade. Então, a Bíblia nos convida para ser sal e luz no mundo. Se nós não amamos, o mundo fica em trevas. O amor é mais forte do que a morte. Então, a Bíblia fala que chegará os dias que o amor esfriará. E já chegou, já está aqui. São os tempos presentes. O amor esfriou. E a igreja faz parte desse esfriamento do amor. Então, quando não tem presença de amor, tem presença de sofrimento. Se não tem presença de amor, tem presença de sofrimento. Vamos lá. Vamos ver aqui agora alguns tipos. São muitos, né? Se a gente for listar aqui todos os tipos de sofrimento que existe na humanidade. Mas assim, desde a entrada do pecado no mundo, a humanidade passou a experimentar diversos sofrimentos. Tem sofrimento físico, doença, dor, deficiências, envelhecimento, sofrimento emocional, tristeza, ansiedade, depressão, solidão, rejeição, sofrimento familiar, divórcios, brigas, abandono, traições, sofrimento financeiro, pobreza, desemprego, dívidas, sofrimento espiritual, distanciamento de Deus, culpa, um vazio interior, sofrimento causado pela maldade humana, violência, guerras, corrupção, injustiça. Então, tudo isso são sofrimentos que tem no mundo. E cada pessoa ou vive em alguma área desses, algum tipo de sofrimento, ou vive em muitas áreas esse tipo de sofrimento. Então, o que acontece? Por que o ser humano se afastou de Deus? O ser humano se afastou de Deus e quando nós estamos longe de Deus, quanto mais longe de Deus nós estamos, mais nós sofremos. De alguma maneira, nós vamos sofrer. De alguma maneira, nós vamos padecer quando nós estamos longe de Deus.
além de padecer eternamente, que é herdar a morte eterna, a condenação eterna. Então, a Bíblia ensina que o pecado separou o homem de Deus. Gênesis 3:6 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido. Então, foi ali que houve o pecado original, o pecado da desobediência. A desobediência a Deus nos destrói. De alguma maneira, a desobediência a Deus vai nos destruir. Então, vamos lá. O afastamento começou com a desobediência. Então, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles foram afastados de Deus. Isaías 59:2 diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Então, as maldades nos separa de Deus. As nossas maldades nos separam de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. Quanto mais a gente alimenta os nossos pecados, quanto mais a gente alimenta a nossa natureza adâmica, caída, pecaminosa, mais a gente se afasta de Deus. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, quem é que nos traz de volta para perto de Deus? Jesus Cristo de Nazaré, quando nos tornamos filhos dele. Romanos 5:12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Então, o pecado, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado entrou no mundo e trouxe a morte. Então, todos os homens estão condenados à morte. E essa morte aqui não é só morte física, mas também a morte eterna, a condenação eterna para todas as criaturas de Deus. Então, a vida eterna é para os filhos de Deus por meio de Jesus Cristo de Nazaré. O sofrimento e a resposta de Deus. Então, nós vimos que tem vários tipos de sofrimentos. E assim, o que a Bíblia fala a respeito de cada um desses sofrimentos? O que a Bíblia fala? Pobreza, olha só. As pessoas que têm o sofrimento da pobreza. Salmo 37:25 diz: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Os justos, os filhos de Deus, não mendigam pão. Os filhos de Deus não são desamparados. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Oh, aleluias! Olha o que diz a palavra de Deus, Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Deus supre as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades, Deus supre. Jeová Jireh, o Deus provedor. Deus provê na nossa vida. Ele resolve o problema da pobreza. O medo. O problema do medo, o sofrimento do medo, o mundo está com medo. As pessoas estão com medo. Velhos com medo, adultos com medo, jovens com medo, crianças com medo. O mundo está em pânico, pessoas paralisadas, ou em todas as áreas da vida, ou em algumas áreas da vida, com medo. O medo paralisa as pessoas. E olha o que diz a palavra de Deus, Isaías 41:10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Os filhos de Deus não tem medo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele vai tirar o medo de você. Quanto mais você experimenta do amor de Deus, mais ele tira o medo de você. Os filhos de Deus têm certeza que andam na presença de Deus. Não temas, porque eu estou contigo. Os filhos de Deus têm certeza que Deus anda com eles. 2 Timóteo 1:7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos chama para ser covardes. Quanto mais você se aproxima de Deus, menos você é covarde.
Menos você é covarde. A palavra do Senhor diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Oh, aleluias! Você quer ter segurança? Você quer ter coragem? Você quer andar com passos firmes? Experimente do perfeito amor de Deus. O perfeito amor lança fora todo medo. Aleluias. Aleluias. Deus maravilhoso. Os filhos de Deus não têm medo. Você pode dizer, mas eu conheço filhos de Deus que têm medo. Decida se tornar filho de Deus e buscar dia após dia o amor de Deus, porque ele vai tirando o medo do seu coração, ele vai tirando a covardia do seu coração, ele vai tirando a insegurança do seu coração. Decida se tornar filho de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se achega a Deus, quanto mais você experimenta do amor de Deus, mais ele resolve o problema da pobreza na sua vida. Problema da ansiedade. Filipenses 4, 6, 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma. E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Quando você experimenta do amor de Deus como filho de Deus, você começa a experimentar da paz de Deus. A paz de Deus guarda o teu coração, a paz de Deus guarda a tua mente e você não fica ansioso por coisa alguma. Você sabe, você tem a convicção que Deus está no controle da sua vida. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você tem a certeza que Deus está cuidando de você em todas as áreas da tua vida. Vamos lá, solidão é um problema da humanidade. Tem pessoas que se sentem só e estão sós, e tem pessoas que estão rodeadas de pessoas e se sentem só. Solidão. Hebreus 13, 5 diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa. Aprenda a experimentar do amor de Deus. Aprenda a estar na presença de Deus e ele vai tirar do teu coração todo o sentimento de solidão, todo o sentimento de carência que você tem dentro de você. Salmo 27, 10. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Os filhos de Deus têm essa certeza. Deus nunca me deixará, Deus nunca me abandonará. Salmo 27, 10 diz: ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que as pessoas nos abandonem, Deus nunca nos abandona. Decida experimentar desse amor. Decida se tornar filho de Deus para você experimentar da totalidade do amor de Deus. Deus nos acolhe. Deus nos acolhe em seus braços de amor. Oh, aleluia. A palavra do Senhor diz: pode uma mãe abandonar o filho? Todavia, eu nunca os abandonarei. Deus nunca nos abandona. Tristeza. O mundo está triste. Pessoas ricas, tristes. Pessoas pobres, tristes. O mundo está triste. Salmo 34, 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Quebrante o seu coração diante de Deus. Quebrante o seu coração diante de Deus e ele vai curar essa tristeza do seu coração. Se derrame diante de Deus, rasga o seu coração, rasga a sua alma na presença do Deus vivo e ele vai curar o teu coração. Rasgar a alma na presença do Deus vivo é quebrantar o coração diante de Deus. Confessar os seus pecados diante do Deus vivo é quebrantar o coração diante de Deus. Mateus 5,4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando você chora diante do Deus vivo, você é consolado. Quando você chora verdadeiramente, não com fingimento, mas quando você chora diante de Deus, de verdade, em arrependimento, em quebrantamento, confessando a sua vida para Deus, contando os seus problemas para Deus, confessando os seus problemas para Deus, Deus te consola. Injustiça. O mundo está cheio de injustiça. Romanos 12, 19 diz: minha é a vingança,
eu retribuirei, diz o Senhor. Não queira fazer justiça com as tuas próprias mãos. Entregue nas mãos do Deus vivo. A vingança pertence a Deus, não a nós. Jesus Cristo de Nazaré é o justo juiz. Ele passeia sobre a terra com seu cetro de justiça. Salmo 37, 28 diz: pois o Senhor ama quem pratica a justiça. Busque Deus e, como filho de Deus, peça para Ele te ensinar a praticar a justiça. A praticar a justiça. Doenças, tantas doenças no mundo. Jeremias 30, 17 diz: mas eu restaurarei você e curarei suas feridas. Deus restaura, Deus cura. Deus cura, Jeová Rafa, o Deus que cura. Vocês que está desenganado pela medicina. A medicina já disse para você, não tem cura. Jeová Rafa cura. Oh, aleluias. Salmo 103, do 2 ao 3. Ele perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Deus nos cura por completo. O perdão de Deus nos cura. E Ele cura doenças espirituais, doenças emocionais, doenças físicas. Deus nos cura. Pecado. O pecado. A humanidade está em pecado. Por isso que o sofrimento aumenta cada dia mais, porque as pessoas estão alimentando os seus pecados. As pessoas estão alimentando a sua carne, a sua natureza adâmica, a sua natureza pecaminosa. E isso aumenta o sofrimento no mundo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus morreu para nos redimir dos nossos pecados. Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Nós somos pecadores. Todo ser humano já nasce pecador. Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados, para rasgar a dívida da desobediência. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando você se torna filho de Deus, esse perdão dos pecados é para os filhos de Deus. Isso foi conquistado na cruz do Calvário. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, esse perdão dos pecados é para os filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Então você confessa os seus pecados para Ele. Você conta para Deus, você rasga a sua alma diante de Deus. E o maior sofrimento da humanidade: morte eterna e condenação. O fogo do inferno. O maior sofrimento descrito na Bíblia não é a pobreza, não é a doença, não é a tristeza, mas é a separação eterna de Deus. Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Essa morte aqui é morte espiritual, morte emocional, morte física e a condenação eterna, o fogo do inferno. Essa morte espiritual, o ser humano tem espírito, tem alma, que é o raciocínio, que é o intelecto, que são as emoções, e corpo. Quando nós recebemos Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Nós passamos a ter comunhão com a Trindade Santa. Agora, quando nós não temos essa comunhão, quando nós não somos selados com o Espírito Santo de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. É o dom gratuito de Deus. É a maravilhosa graça de Deus. Maravilhosa graça de Deus. O dom gratuito de Deus. Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz. Foi esmagado. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. A paz com Deus. A reconciliação com Deus. Mas você precisa reconhecer. É a tua liberdade de escolha. Reconhecer
ou não. Se tornar filho de Deus, aí você diz, não, mas eu sou filho de Deus. Não, você é criatura de Deus. Filho de Deus é por meio de Jesus Cristo de Nazaré. É por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Quando você o reconhece, confessa com a sua boca e crer com o seu coração. Você crê de verdade com o seu coração. Que ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos redimir dos nossos pecados e nós nos tornamos filhos de Deus. Que ele é o Salvador e Senhor. Não só reconhecer ele como Salvador. Tem pessoas que só querem que ele seja meu Salvador e Senhor. Ele é Salvador e Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Senhor, aquele que tem total domínio sobre uma propriedade. A palavra do Senhor diz que nós somos propriedades exclusivas do Senhor. É necessário humildade para não ver isso como algo ruim, mas como algo maravilhoso, como o amor de Deus por nós. Apocalipse 20:15 diz: aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mateus 25:46 diz: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Quem nos justifica? Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós reconhecemos seu sacrifício de morte e ressurreição. E qual a resposta de Deus? Deus não deseja que ninguém se perca. Por isso enviou seu Filho para salvar o mundo. Então, a vontade de Deus é que as pessoas venham ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede na palavra de Deus. João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que as pessoas pereçam. Deus não quer que as pessoas vão para a condenação eterna, para o inferno, para o fogo do inferno. Deus quer que as pessoas tenham a vida eterna, que um dia vão morar no céu. João 3,17 diz, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Por que Jesus não veio para condenar o mundo? Porque o mundo já está condenado. O mundo já está debaixo de condenação. A maldição do pecado original, da desobediência. A palavra do Senhor diz, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Nós estamos longe de Deus. Nós nos reconectamos com Deus Pai, com Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré, e com Deus Espírito Santo, com a Trindade Santa por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o caminho, por isso que Jesus Cristo de Nazaré disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, por meio dele, por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Ezequiel 33:11 diz, juro pela minha vida, declaro soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. Então, o que significa isso? O prazer de Deus não é matar os ímpios. O prazer de Deus é que eles se arrependam. Que eles venham ao arrependimento verdadeiro. Que eles venham ao arrependimento verdadeiro. Se arrepender verdadeiramente. Não fingimento. Não mentira. Ninguém mente para Deus. Ninguém manipula Deus. Ninguém zomba do Deus vivo. É arrependimento verdadeiro. Essa é a alegria do Senhor. Que as pessoas se arrependam verdadeiramente. Se desviem dos seus maus caminhos. Se volte para o Deus vivo e vivam. Vivam aqui na terra como filhos de Deus. Como seres humanos, filhos de Deus. Seres humanos e filhos de Deus. Porque tem pessoas que vivem aqui na terra como seres humanos. Tem comportamentos de seres humanos. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus dá a cada um conforme o seu merecimento. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus sonda os pensamentos, sonda os corações para dar a cada um conforme o seu merecimento. Tem pessoas que vivem aqui como seres humanos. Que Deus se agrada da conduta. Por isso que você vê pessoas que não são filhos de Deus, que não reconheceram o sacrifício de morte de Jesus Cristo de Nazaré na vida, sendo abençoados, vivendo uma vida feliz aqui na terra. E não foi vendendo a alma para Lúcifer, não foi fazendo pacto com Lúcifer, não. São pessoas que acreditam em Deus, mas não têm comunhão com Deus, não têm nenhuma comunhão com Deus, assim, de buscar Deus, como é que eu posso dizer? Acreditam em Deus, mas não têm comunhão com Deus e não reconheceram o sacrifício de morte de Jesus na cruz.
de morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, mas vivem em paz aqui na terra. Por quê? Porque vivem como seres humanos. Vivem como pessoas do bem. Agora, quando Deus fala que quer que vivamos, vivamos aqui na terra, a alegria de Deus, o prazer de Deus é que vivamos aqui na terra como seres humanos e também como filhos de Deus. Porque os filhos de Deus reconhecem a Trindade Santa. É a habitação de Deus, nós somos a habitação de Deus. Os filhos de Deus são a habitação de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E se nós acreditamos na Trindade Santa e reconhecemos Jesus Cristo de Nazaré como Salvador e nosso Senhor, os filhos de Deus vão se comportar, obviamente, como seres humanos. Vamos lá. A solução de Deus para a morte eterna. João 14,6 diz: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós nos reconectamos ao Deus Pai por meio de Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós aceitamos Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, nós somos selados com o Espírito Santo. Então nós nós já vimos isso, a salvação tem a participação da Trindade Santa. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É por meio de Jesus Cristo de Nazaré. A salvação é por meio de Jesus Cristo de Nazaré. João 5,24 diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O que significa isso? Passou da morte para a vida. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo de Nazaré nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos andando na luz agora. O caminho de Jesus é luz. A palavra do Senhor diz que lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você anda nos caminhos de Jesus, que é luz, e você acredita na verdade, que é a palavra, vai iluminar os teus caminhos e você vai ter vida. Você vai ter vida. O maior sofrimento é viver separado de Deus agora. Permanecer separado dele por toda a eternidade e receber a condenação eterna. A maior resposta de Deus para esse sofrimento foi enviar Jesus Cristo de Nazaré para morrer na cruz e ressuscitar, oferecendo perdão, salvação e vida eterna a todos os que creem nele. Aleluias! Glória a Deus! João 11, 25, 26 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, o que significa isso? Os filhos de Deus que aceitaram Jesus Cristo de Nazaré, é por meio de Jesus Cristo de Nazaré que nos tornamos filhos de Deus, que morreram quando Jesus voltar, quando Jesus Cristo de Nazaré voltar, eles vão ressuscitar e vão subir para o céu. E quem estiver vivo e crer, se tornar filho de Deus, não morrerá eternamente, ou seja, não será condenado. Não verá a morte eterna, não vai ser condenado e não vai para o fogo do inferno. Agora vamos lá. Em relação ao sofrimento do mundo, qual é a responsabilidade da Igreja de Jesus Cristo de Nazaré em relação ao sofrimento no mundo? A Bíblia ensina que a igreja não foi chamada apenas para ser espectadora do sofrimento humano, mas para ser instrumento de Deus na terra, levando luz, amor, esperança, justiça e o evangelho. A igreja foi chamada para ser sal e luz. Mateus 5, do 13 ao 16 diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada,
exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Uma cidade construída sobre o monte, todos veem. Assim a igreja é chamada para ser luz. O mundo tem que ver. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Nós fomos chamados para ser luz. Nós fomos chamados para iluminar. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilha a luz de vocês. Nós fomos chamados para ser luz. Então foi o que eu falei para você. Jesus disse que nos transporta, quando nós reconhecemos Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas, nós somos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. O caminho de Jesus é luz. A verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é luz, é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. E vida. Então você passa a andar no caminho da verdade, a viver a verdade, que é luz para você, e você passa a ter vida. Então você passa a ser luz. Você passa a ser luz, você reconhece a verdade de Deus, você pratica a verdade de Deus e isso faz com que você se torne luz. Então as pessoas, assim brilha a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, para que nos vejam. Como nós vimos, a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, a luz dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais nos céus. Os homens, a humanidade, tem que olhar para a igreja e dizer: o Deus da igreja é vivo. O Deus da igreja não morreu numa cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. O Deus da igreja de Jesus Cristo de Nazaré é real, é bom, é Deus de amor. O sal impede a corrupção. A luz afasta as trevas. A igreja deve influenciar positivamente a sociedade. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8,19 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Romanos 8,21 diz: na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são livres! Os filhos de Deus são livres! Os filhos de Deus são livres! Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Oh, aleluias! O que esses versículos querem dizer? Que a humanidade aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. A revelação dos filhos de Deus. A humanidade está perdida. A humanidade está com crise existencial. A humanidade está com uma vida sem sentido. Eles não sabem o que fazer. Então a igreja indica o caminho. Eles estão assim. Tem pessoas aí. Tem pessoas que conhecem a verdade. Tem pessoas que vivem essa verdade. Tem pessoas que podem comprovar que Jesus Cristo de Nazaré não morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, que vivo está. Tem pessoas neste mundo que possam nos indicar o caminho verdadeiro a seguir. As pessoas estão desesperadas. Então esse é o papel da igreja. Ser revelados. Ser revelados, filhos de Deus revelados. A humanidade, a criação sofre as consequências do pecado. Deus deseja manifestar seus filhos para levar amor, justiça, misericórdia, cura, esperança. O amor esfriou.
Jesus profetizou que nos últimos tempos o amor diminuiria. Mateus 24:12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Já chegou. Nós estamos vivendo esse tempo. O amor esfriou. O amor esfriou primeiro porque as pessoas estão cada vez mais longe de Deus. As pessoas estão cada vez mais alimentando a maldade do seu coração. O amor esfriou porque a igreja não vive esse amor. Não busca ter uma vida de relacionamento com Deus. Querem viver a religiosidade. Não querem viver a intimidade com Deus. Tem uma diferença muito grande entre religiosidade e intimidade com Deus. Nós somos chamados para ser íntimos de Deus. A ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus é intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, você passa a experimentar do amor de Deus. E quando você experimenta do amor de Deus, você aprende a amar. Mas as pessoas estão vivendo a religiosidade. E isso faz o amor da igreja esfriar. No mundo, as pessoas estão alimentando a maldade, alimentando a sua carne, os desejos da sua carne. Alimentando a natureza adâmica, alimentando a natureza caída e pecaminosa. Isso faz o amor esfriar. E também porque, devido ao aumento da maldade, muitas pessoas têm medo de amar. Você acredita nisso? Devido ao aumento da maldade, tem gente que fala, eu que vou amar as pessoas. Eu não. As pessoas falam, sofre, quem ama sofre. Quem ama sofre. Não vou amar. As pessoas estão com medo de amar. Devido ao aumento da maldade, o amor esfriou. Consequências do amor esfriar. Mais violência, mais divisão, mais abandono dos necessitados, mais sofrimento. A igreja deve cuidar dos necessitados. Tiago 1:27 diz, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Provérbios 19:17 diz, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Mateus 25:35-36 diz, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. A igreja deve levar esperança ao mundo. Marcos 16:15 diz, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Levar o evangelho, levar a palavra do Deus vivo, da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo, a todas as pessoas. Romanos 10:14 diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como eles vão chamar e clamar por um Deus que eles não creem? As pessoas falam, como eu vou crer? Como eu vou crer se a igreja não vive o que eles pregam? Como é que eu vou crer que essa palavra é real, que essa palavra funciona, que esse caminho é o caminho verdadeiro, se vocês não vivem o que vocês pregam? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Então, primeiro a gente precisa viver. Se você vive, as pessoas passam a crer. E você precisa falar para que as pessoas ouçam. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A igreja deve praticar o amor. João 13:34-35 diz, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amor. Um amor saudável, não amor doentio. O amor de Deus é um amor saudável. Quando você, como filho de Deus, experimenta do amor de Deus, Ele vai te ensinar a amar do jeito certo. Ele vai te ensinar a amar do jeito que Deus ensina a amar, de acordo com a sua palavra. Deus vai te ensinar a amar assim. Não é amor doentio. Não é amor doentio, é um amor curado.
Quando nós nos tornamos filhos de Deus e passamos a ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, o amor de Deus nos cura. E nós passamos a ter um amor curado, um amor saudável. E esta é a marca dos filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que os filhos de Deus não devem coisa alguma a não ser o amor. Amar as pessoas. A Bíblia ensina que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. A criação, a humanidade, as criaturas de Deus aguardam a manifestação dos filhos de Deus. O amor de muitos esfriou nos últimos tempos. Os cristãos devem cuidar dos necessitados, devem anunciar o evangelho, devem viver o amor de Jesus Cristo de Nazaré na prática. O mundo sofre por causa do pecado, da injustiça e da falta de amor. Deus chama sua igreja para ser uma resposta a esse sofrimento. Jesus Cristo de Nazaré chama a sua igreja para ser resposta a esse sofrimento, refletindo Jesus Cristo de Nazaré através da compaixão, através da verdade, da oração, do serviço, da justiça e do amor ao próximo. Oh, aleluias! Ainda é tempo de se voltar para Deus. Ainda dá tempo de você se voltar para o Senhor. Ainda dá tempo de você se arrepender verdadeiramente. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Um dia, Jesus Cristo de Nazaré vai voltar. Arrependa-se verdadeiramente. Arrependa-se, creia na palavra de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A Bíblia ensina que Deus continua chamando as pessoas ao arrependimento. Isaías 55:6 diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Oh, aleluias! Ezequiel 33:11, não tenho prazer na morte dos ímpios, mas em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. João 6:37, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Busque o Senhor do jeito que você estiver, não importa como você esteja. Talvez você chegou numa situação da sua vida onde você fez tantas escolhas erradas, tantas decisões erradas na sua vida que você se encontra sem saída. Você olha para todos os lados e você não vê saída. A palavra do Senhor diz: olhei para o céu, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, aleluias! Glória a Deus. Grande e poderoso é o nosso Deus. Exaltado é o nosso Deus de eternidade em eternidade. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Deus bate. Jesus Cristo de Nazaré bate. A Trindade Santa, aqui está falando da Trindade Santa. Bate na porta do nosso coração. É se você quiser abrir. É se você quiser abrir a porta da sua vida. Se você quiser abrir a porta do seu coração. Ele entra na sua vida. E ele muda a tua história. Ele remove os teus sofrimentos. Não é da noite para o dia, mas ele remove os teus sofrimentos. Ele cuida de você. Ele reescreve a tua história. Oh, aleluias! Jesus virá buscar a sua noiva. A noiva representa a igreja, o povo que pertence a Jesus Cristo de Nazaré. É esse o povo que vai morar no céu. Os filhos do Deus vivo, aqueles que reconhecem a Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Esse é o povo que vai morar no céu. João 14, do 2 ao 3 diz: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, um dia Jesus vai vir buscar a igreja.
e vai nos levar para o céu, para a morada celestial. Tessalonicenses 4, do 16 ao 17 diz: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, um dia, Jesus Cristo de Nazaré vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Mateus 24, 44 diz: por isso, vocês também precisam estar preparados. A noiva do Cordeiro precisa estar preparada. Os filhos do Deus vivo precisam estar preparados. Voltem-se para o Senhor. Voltem-se para o Senhor. Voltem-se para o Senhor. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Se arrependam. Se arrependam. Talvez você se afastou do Senhor. Talvez você crê sim na Trindade Santa, mas você está longe de Deus. Deus te chama, volta. Deus te chama, volta. Ele está te esperando de braços abertos. Deus tem prazer em nos perdoar. Deus tem prazer em nos curar, nos libertar, nos transformar. Apocalipse 22, 20 diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Apocalipse 22, 20 diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Quem foi que disse isso? Jesus Cristo de Nazaré. Sim, venho em breve. Um dia ele vai vir. A gente não sabe nem o dia e nem a hora. Pertence a Deus essas informações. Mas nós temos que ter essa certeza que um dia Jesus Cristo de Nazaré vai vir buscar a sua igreja. E nós já temos que estar preparados desde agora. Porque é maravilhoso. É maravilhoso andar na presença do Senhor. Não espere quando você estiver perto do caixão. Quando estiver perto do caixão, eu vou aceitar Jesus Cristo de Nazaré na sua vida. E não aceita agora por quê? Ou então você já aceitou e está distante agora. Volte-se para o Senhor. Volte-se para Deus. Não espere chegar perto da morte para ter uma vida de comunhão com Deus. Comece agora. É maravilhoso estar na presença do Senhor. O sofrimento existe porque o pecado entrou no mundo e afastou a humanidade de Deus. Porém, Deus não abandonou o ser humano. Ele enviou Jesus Cristo de Nazaré para salvar, restaurar e dar esperança. Então, Jesus Cristo de Nazaré nos reconecta ao Deus Pai. Nos reconecta ao Deus Espírito Santo. Então, é por meio de Jesus Cristo de Nazaré que nós nos tornamos filhos de Deus. Um dia Jesus voltará para buscar o seu povo. Enquanto esse dia não chega, o convite continua aberto. Mateus 11, 28 diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Oh, aleluias! Que Deus maravilhoso! Que Deus cheio de amor! Que Deus cheio de misericórdia! Volte-se para esse Deus. Ainda há tempo de você se voltar para o Senhor, de você se tornar filho do Deus vivo. Oh, aleluias! Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus eterno, Pai adorado, eu te entrego todas as pessoas que estão aqui. Eu te entrego a tua igreja, Senhor. Eu te entrego a tua noiva, Cordeiro de Deus. Vem restaurar, vem curar, vem libertar, Senhor. Vem renovar as forças da tua igreja, Senhor. Envolve a tua igreja com teu fogo, Senhor. Consome todo o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Renova as forças da tua igreja, renova o ânimo da tua igreja. Oh, Deus maravilhoso, guerreia pela tua igreja, luta, peleja, Senhor, pela tua igreja, vai adiante da tua igreja, quebrando corrente, tirando os espinhos, despedaçando todo o mal, Senhor.
Gera sede e fome pela tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Perdoa a tua igreja. Cura as feridas da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Traz salvação para os perdidos. Traz salvação para a humanidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Gera arrependimento, Senhor, que eles creiam na tua palavra. Tira as escamas dos olhos para que eles busquem conhecimento na tua palavra, Deus, e que eles compreendam a verdade do Deus do amor, que eles não queiram compreender a palavra de Deus de acordo com o próprio entendimento deles, mas de acordo com a tua verdade, de acordo com quem tu és, porque tu és o dono da palavra e tu és o Deus do amor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, nós te pedimos, Deus, aumenta o amor no planeta Terra. Ensina as pessoas a amarem, Senhor. Ensina, convence as pessoas que não vale a pena alimentar maldade dentro do coração, que não vale a pena alimentar, Deus, a podridão da alma, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus. Oh, Deus maravilhoso, aumenta o amor no mundo, Deus. Aumenta o teu amor no mundo, que mais e 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 mais pessoas, Deus, experimentem do teu amor, se voltem para ti, queira te conhecer, Senhor. Mais e mais pessoas reconheçam o sacrifício de morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Oh, Deus, coloca humildade dentro dos corações, Deus, para que as pessoas possam te querer, para que as pessoas possam se render a ti, entregar as suas vidas a ti, Deus. Te deixar no controle da vida delas, Senhor. Tira todo o medo que essas pessoas têm de se aproximar de ti, Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Tira o medo que as pessoas têm de amar, Deus. As pessoas estão com medo de amar, tamanha é a maldade no mundo, as pessoas estão com medo de amar, Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, vem passear. O Senhor está passeando sobre a terra, resolvendo problemas, resolvendo situações difíceis, Deus. Colocando as coisas no lugar. Deus de amor. Deus poderoso, Deus misericordioso, Deus benevolente, Deus perdoador, Deus de amor e justiça. Tu és o Deus de amor e justiça, Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Fiquem na presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.